Bem-vindos à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da palavra. Hoje contemplamos Maria, mãe do sumo e eterno sacerdote, aquela que gerou, educou, acompanhou Jesus, o Filho de Deus, no mistério de sua missão sacerdotal. Estamos no mês de agosto, mês vocacional, um mês lindo, um mês muito especial para a Igreja Católica, para os cristãos. Nós temos hoje uma participação muito especial. Estamos com o Padre Nelson Linhares. Ele é missionário redentorista e trabalha sua missão lá em Araraquara, São Paulo, e também está sempre conosco aqui na Rede Aparecida de Comunicação. Bem-vindo, Padre Nelson. Olá, Padre Célio, é com muita alegria que eu estou aqui hoje na Escola de Maria. Aliás, uma escola que todos nós, discípulos de Jesus, devemos frequentar, não é mesmo? Para aprender com Maria a sermos discípulos missionários como ela foi. E quero conversar um pouquinho hoje sobre um tema muito importante, Maria como mãe do sumo e eterno sacerdote Jesus Cristo. Jesus veio para esse mundo para anunciar o reino de Deus. O reino é a presença de Deus sendo acolhida nos seus valores, nos seus princípios, é a presença de Deus sendo vivida e praticada em nossos relacionamentos. Na última ceia, ele assume esse lugar de altar, de cordeiro, de sacerdote. É o sumo sacerdote. Ali nós celebramos a instituição do sacerdócio. E na cruz, é onde ele, então, de fato, se demonstra para nós como esse sumo e eterno sacerdote, capaz de oferecer a si mesmo como sacrifício pela salvação de toda a humanidade. Maria educou Jesus na fé. Maria cuidou de Jesus. E, sobretudo, alguns aspectos da espiritualidade mariana chamam a nossa atenção. Por exemplo, a oração. O sacerdote é chamado a ser um homem de oração. Porque oração é diálogo com Deus, é experiência, é intimidade com o Pai. E todo sacerdote só pode oferecer o sacrifício do povo a Deus se ele tem intimidade com Deus, se ele cultiva uma vida de oração pessoal e uma oração com a sua comunidade, com a igreja reunida, com a comunidade daqueles que são fiéis e buscam seguir ao Filho Jesus. Por isso, Maria, como mãe do sumo e eterno sacerdote, nos ensina o valor da oração, enquanto essa busca de sintonia com os planos de Deus. Não se trata apenas, na oração, de convencer Deus que Ele tem que nos ajudar. Não se trata de fazer uma lista de pedidos. A oração, sobretudo, em primeiro lugar, é nos colocar nas mãos de Deus para que a vontade dele seja feita em nossa vida. Ora, ninguém melhor do que Maria para nos ensinar isso, porque Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Outro aspecto de Maria como mãe do sumo e eterno sacerdote Jesus Cristo é o seu silêncio. Quando ela não compreendia alguma coisa do projeto de Deus, ao invés de esbravejar, ao invés de se tornar ansiosa, ela guardava no coração. E no silêncio esperava o tempo de Deus. Aprendamos então a vida de oração, aprendamos a vida em silêncio com essa mãe do sumo e eterno sacerdote Jesus Cristo. Rezemos por todos os sacerdotes, redentoristas, religiosos, diocesanos do mundo inteiro, para que assim cada sacerdote seja de fato sinal vivo e testemunha da presença de Jesus. Um grande abraço a todos e Deus nos abençoe pelas mãos de Maria. Muito obrigado, Padre Nelson. Bom trabalho para você aí na sua missão e também nas redes sociais, que o senhor tem um belíssimo trabalho. Obrigado por sua presença. Bem-vindos à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da palavra. Hoje estamos no cenáculo com Maria, a mãe que intercede pela missão sacerdotal, unida em oração com os apóstolos. Uma presença silenciosa, mas essencial. Quem nos ajuda nessa reflexão é o Padre Nelson Linhares, missionário redentorista que atua em Araraquara, São Paulo. Bem-vindo, Padre Nelson, nosso abraço.
Olá, Padre Célio, que alegria estar novamente aqui na Escola com Maria. Uma escola onde aprendemos a espiritualidade mariana e, sobretudo, aprendemos a viver a nossa vocação a partir do sim generoso e disponível que a Mãe de Jesus, que a Mãe da Igreja, pôde oferecer a Deus. E hoje nós entramos no cenáculo com Maria. Sim, lá estavam os discípulos, um pouco temerosos, é verdade, por causa da morte de Jesus e com medo que eles também fossem mortos pelos judeus. Maria estava lá. Eis que Jesus entra naquele cenáculo e os convida a serem testemunhas, anunciadores, missionários da redenção. E depois sopra sobre eles o Espírito Santo, para que o Espírito Santo, como protagonista da missão, pudesse ajudá-los nessa tarefa tão exigente, mas tão importante do anúncio do Evangelho. Maria estava lá. E a presença de Maria é aquela presença que intercede, que ora, que reza pela missão do seu filho. Ora, todos vocês que me escutam agora são chamados a serem pessoas de oração pelos sacerdotes. É muito triste constatar que em algumas paróquias, em algumas comunidades, nós vemos leigos católicos que até frequentam a Eucaristia, mas que gostam de falar mal do sacerdote da sua paróquia ou de outros sacerdotes. Ora, o sacerdote é uma pessoa humana, sim, possui qualidades, possui também fragilidades, mas ele precisa muito do apoio da comunidade para superar essas fragilidades. Certamente não é com a maledicência que essa superação vai acontecer. Maria nos dá um exemplo maior de quem ora, de quem coloca nas mãos do Pai a vida do seu filho pela sua missão de anúncio do reino de Deus. Que você também, meu irmão, que você também, minha irmã, faça parte dessa escola de Maria e aprenda com ela a rezar pelos sacerdotes. A começar desse padre que está aí na sua comunidade, como aquele que age in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo, celebrando os sacramentos, sobretudo a Eucaristia. Sim, dobre seus joelhos, sim, interceda ao Pai, sim, agradeça ao Pai a presença desse sacerdote aí na sua paróquia, aí na sua comunidade. Maria no cenáculo se enche do Espírito Santo, é esposa do Espírito Santo. Que cada um de nós também, que acolhemos o Espírito Santo no dia do nosso batismo, nos deixemos guiar por esse Espírito. E a missão do Espírito Santo é fazer memória das ações de Jesus em nossa vida. Portanto, Maria nos ensina a nos colocar levemente, de coração aberto ao sopro renovador do Espírito Santo, para que, nos deixando conduzir por ele, possamos orar, rezar, clamar pela vida de todos os sacerdotes. Faça isso e a nossa igreja vai crescer na fé e no anúncio da redenção. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Padre Nelson, por essa mensagem tão linda e tão presente para nós. É um presente de Deus para todos nós. Deus abençoe. Bem-vindos à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da palavra. Hoje contemplamos Maria, modelo de obediência e entrega, cujo faça-se inspira o coração sacerdotal a confiar e se doar plenamente à missão. E quem nos ajuda nessa reflexão é o nosso querido missionário redentorista, Padre Nelson Linhares. Bem-vindo, Padre Nelson. Muito obrigado pela sua participação. Olá, Padre Célio. Que bom estar aqui como aluno da Escola de Maria, aprendendo com ela os valores que nos levam ao seguimento de Jesus. E hoje eu quero lembrar uma das passagens mais conhecidas da vida de Maria. É quando ela recebe o anúncio do arcanjo Gabriel em sua casa, em Nazaré, ali no meio das suas atividades cotidianas, mostrando para nós que Deus se revela a nós justamente em nossa realidade. Não precisamos negar nem nos afastar daquilo que é o nosso cotidiano. É onde estamos que Deus se manifesta. E quando o anjo faz a proposta para Maria de ser a mãe do Filho de Deus, a resposta de Maria é:
eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Esta palavra de Maria não foi apenas um fato pontual na sua vida, mas foi assumida durante toda a sua caminhada. Esse sim de Maria foi se renovando mesmo quando a vida lhe colocava diante de desafios e situações difíceis, como, por exemplo, quando seu filho nasceu em Belém, por exemplo, quando ela teve que fugir para o Egito da fúria de Herodes. Maria jamais pensou em negar, em voltar atrás, em desfazer. Pelo contrário, até o pé da cruz, vendo seu filho morto, ali Maria renova o seu sim. E por que Maria fez isso? Porque havia em Maria uma atitude fundamental de obediência e de entrega a Deus. Obediência é porque Maria se fez serva do Senhor. E Maria se colocou como serva dos mandamentos e da palavra. Sim, porque eu não posso ser servo apenas de nome. O verdadeiro serviço a Deus se mostra pela compreensão e pela execução, pelo compromisso com a palavra de Deus. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino de Deus, mas é aquele que pratica a vontade do meu Pai. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que praticam a vontade do Pai. Maria entendeu muito bem isso. Ela não viveu de teoria, ela praticou, ela viveu. Basta ver, por exemplo, a subida até a casa de Isabel para ajudá-la, já na sua gravidez de João Batista. E a vida de Maria é cheia desses acontecimentos e dessas decisões, onde demonstra sua grande obediência ao Pai. É um exemplo para todos nós. Estamos numa cultura, estamos numa sociedade em que a consciência da vontade própria é muito grande. E com muita facilidade nos tornamos pessoas egoístas, individualistas, onde o ego, o eu, se faz muito maior do que o nós. Maria nos ensina a acolher o nós de Deus, o projeto de Deus, que é a comunhão e que é a unidade. Porque em Maria há uma entrega grandiosa nas mãos do Pai. Portanto, meu irmão, minha irmã, que você também viva essa obediência a Deus. Que a vontade de Deus seja a sua vontade. E quando houver conflito entre elas, que você sempre prefira a vontade de Deus, como Maria sempre fez. Eis aqui a serva do Senhor. Entregue sua vida nas mãos de Deus e deixe que Ele conduza, não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro com a graça de Jesus. Obrigado, Padre Nelson, mais uma vez. Que Deus abençoe e ilumine a sua missão. Bem-vindos à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da palavra. Com Maria, educadora dos amigos de Jesus, descobrimos que sua missão não terminou em Nazaré. Assim como formou Jesus em sua humanidade, hoje forma e guia com ternura materna aqueles que o representam. E quem nos ajuda nessa reflexão é o nosso querido missionário redentorista, o Padre Nelson Linhares. Saudações, Padre Nelson, seja bem-vindo. Olá, Padre Célio, mais uma vez eu me faço aluno da Escola de Maria e estou aqui para refletir e meditar sobre os valores que Maria traz para o nosso sacerdócio e para a vida da Igreja. Hoje nós enxergamos Maria como aquela educadora dos amigos de Jesus. Exatamente. Maria é educadora de todos os sacerdotes. Eu me lembro de um texto bíblico, logo depois dali, quando Jesus está perdido no templo e Maria vai até ele e ele diz: não sabias que eu devo me ocupar das coisas do meu Pai? Maria não entende muito bem ainda toda a dimensão dessa resposta, mas guarda no coração. E Jesus volta com Maria e José para casa. Era ali submisso e crescia em idade, e crescia no coração, e crescia na graça de Deus. Pois é, todo sacerdote é chamado a crescer também no tempo e é chamado a crescer na graça de Deus. Dizer que já se tem 10 anos de ordenação, 20 ou 30, deve corresponder também a um crescimento no mistério de Deus, na intimidade com Deus, na experiência da graça de Deus, que alimenta a vocação sacerdotal. E Maria, para nós, é exemplo dessa educadora
de quem se faz amigo de Jesus. Maria é educadora, sobretudo pelas suas virtudes. Maria foi mãe obediente, ou seja, aquela que se deixou plasmar, aquela que se deixou moldar pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Maria é mãe fiel, ou seja, diante da sua vontade, ela prefere a vontade de Deus e abre mão da vontade pessoal para acolher aquilo que Deus quer dela. Por isso, refletimos hoje sobre a vida sacerdotal, que também oferece dificuldades, espinhos, tribulações, sofrimentos. Estar à frente de uma comunidade de fé não é fácil, porque não se trata apenas de ser um bom gestor de pessoas, se trata de ser um bom pastor de pessoas. Portanto, ser bom pastor significa ser sinal do Cristo, o bom pastor por excelência. E Maria nos ensina nesse caminho, nos educa nesse caminho, porque Maria foi essa mulher dócil ao projeto de Deus. E nós, sacerdotes, seremos melhores à medida que houver docilidade também em nosso coração. Uma docilidade de quem se deixa moldar pelos planos de Deus, uma docilidade de quem diz sim, de quem é obediente, de quem é fiel. Exercendo a sua missão com zelo, com piedade, com ardor missionário, com devoção. Que nós, sacerdotes, na Escola de Maria, sejamos cuidados por essa mãe, nós que somos amigos do seu Filho, Jesus. E que Nossa Senhora, a Mãe da Igreja, possa nos cobrir com seu manto de amor e ajudar a nós sacerdotes a cumprirmos bem a nossa missão. E a vocês, leigos, leigas, que rezem pelos sacerdotes, rezem pela nossa vocação sacerdotal, para que sejamos bons pastores para o povo de Deus. Um grande abraço e que o amor de Maria possa fecundar o seu coração. Muito obrigado, Padre Nelson. Deus abençoe sua missão, sua caminhada. Obrigado você por estar conosco mais uma vez na Escola de Maria. Tenha uma noite feliz e abençoada. Deus te abençoe.